Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor e professor Oséias Santana e estou aqui para mais um vídeo para conversar com você sobre como ler as Escrituras. Você entende a Bíblia quando lê? Você já se deparou com textos bíblicos que dá um nó na nossa mente? Uma coisa é certa, todo mundo que lê com a intenção de a entendê-la, certo? Então, neste vídeo, nós queremos chamar a atenção para a necessidade de se interpretar corretamente os textos bíblicos, uma vez que a maioria das seitas e heresias que surgem por aí, surgem justamente por causa de interpretações equivocadas de textos bíblicos, uma vez que aquele que lê pensa em entender aquilo que leu. Gordon Fee diz que a razão por que precisamos aprender como interpretar é que, quer deseje, quer não, todo leitor é ao mesmo tempo um intérprete. E ele diz, ou seja, a maioria de nós toma por certo que, enquanto lemos, também entendemos o que lemos. Gordon Fee continua dizendo, tendemos também a pensar que nosso entendimento é a mesma coisa que a intenção do Espírito Santo e também do autor humano. Neste vídeo eu vou mostrar para você aqui como ler as Escrituras. E eu tenho certeza que este vídeo vai ajudar você a entender melhor os textos bíblicos nas suas leituras bíblicas, tá bom? Nós vamos falar deste tema em 3 partes. Na primeira parte vamos falar da necessidade de interpretar a Bíblia. Na segunda parte nós vamos falar de pressupostos doutrinários importantes para ler a Bíblia. E na última parte vamos falar de regras básicas de interpretação. Enquanto nós vamos rodar uma vinheta, eu gostaria de pedir aí a sua colaboração, não paga nada. Clica aí em inscrever-se, ative o sininho, as notificações, curta, compartilhe esse vídeo com quem você puder compartilhar e nos ajude a crescer espalhando a boa palavra de Deus. Amém? Toca a vinheta aí. Bom, em primeiro lugar, vamos falar da necessidade de interpretar a Bíblia. Aqui nós vamos começar falando da importância da exegese. Mas calma aí, eu vou explicar para você o que é exegese. O termo exegese vem do grego ex, 2 palavras gregas, a partícula ex, que significa fora, e a partícula agen, que significa guiar, no sentido de explicar. Assim, exegese significa literalmente guiar para fora, dando a ideia de que fazer exegese é extrair o significado real ou intencional de um texto. A palavra exegese significa extrair o significado real ou a intenção do autor daquele texto, certo? Fazer exegese de um texto é buscar a compreensão buscar compreender a intenção real do autor humano e divino daquele texto, a fim de interpretar corretamente as suas palavras. Ou seja, você abre a Bíblia Sagrada e você se depara com textos escritos há mais de 2000 anos atrás. O autor não está sentado na sua frente. O apóstolo Paulo, João, Pedro, Isaías e outros profetas, eles não estão ali para você consultar. E agora, você está lendo aquilo que eles escreveram. Como é que você vai entender qual que era a verdadeira intenção daquele autor? Para isso, existe a ferramenta da exegese, ou seja, a busca para compreender o que aquele autor quis dizer na sua intenção. E por que é que a exegese ela é tão necessária na leitura bíblica? Será que precisamos verdadeiramente fazer exegese para compreender um texto bíblico? A resposta dessa pergunta vai nos levar no nosso segundo ponto aqui, que é as limitações dos leitores. Por que precisamos fazer exegese?
Bom, uma vez que todo leitor é em potencial um intérprete do texto, é preciso entender que existem alguns abismos, eu chamo de distância ou distanciamento, entre o que foi escrito e nós que estamos lendo hoje em pleno século XXI. Esses distanciamentos entre o texto e nós, eles geram uma limitação em nosso entendimento do significado do texto, né? Como eu já disse, a Bíblia ela foi escrita num período de mais ou menos 1.600 anos, desde Gênesis até Apocalipse, por cerca de 40 escritores, autores humanos diferentes, que viveram em culturas diferentes, períodos diferentes, lugares diferentes, né? Escreveram em línguas diferentes até mesmo, e isso tudo causa uma dificuldade para nós que vivemos muito longe de todos esses fatores. Então, quais são esses distanciamentos? Primeiro, nós temos aqui a distância temporal. A Bíblia, como eu já disse, ela foi escrita num período de 1.600 anos ao todo, e o seu último livro, que foi o livro do Apocalipse, o último a ser escrito por João na ilha de Patmos, foi escrito há quase 2.000 anos atrás. Olha só, de lá para cá, muita coisa mudou no mundo, como por exemplo a forma de se comunicar, né? Os costumes, os pensamentos, né? Muita coisa mudou. Então, a distância temporal, certamente se torna um desafio para nós leitores da Bíblia no século XXI. Um segundo distanciamento aqui é a distância cultural. Por quê? Porque a Bíblia ela foi escrita em ambientes e sociedades culturais muito diferentes da nossa, né? Encontramos na Bíblia costumes, crenças e práticas que fazem pouco sentido para nós. Poderia citar aqui inúmeros costumes que você lê nas Escrituras Sagradas, que para nós não tem sentido nenhum, né? Isso se torna um bloqueio para nós, né? O distanciamento cultural. Terceiro, nós temos aqui o distanciamento geográfico. As histórias bíblicas aconteceram em lugares distantes e diferentes de onde nós vivemos, né? Como no caso, as histórias bíblicas aconteceram na maior parte na Palestina, na Ásia Menor, e são lugares totalmente distantes e diferentes da região em que nós estamos, né? E isso dificulta entender muitos textos, uma vez que os textos, fatos narrados ali estão entrelaçados aos lugares aonde aconteceram esses fatos, né? Só para citar um exemplo aqui, como é que eu vou entender, eu gosto desse exemplo, é clássico na geografia, como é que eu vou entender, por exemplo, o que o salmista, no Salmo 133, quis dizer com ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? E aí ele vai falar depois que a união é como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, ali, né, está relacionado à questão de costume da unção, e depois ele entra na questão geográfica, ele fala que a comunhão entre os irmãos é como o orvalho do Hermon, né, que desce sobre Sião, e ali o Senhor ordena a bênção. O que ele quis dizer? O que é Hermon? Que orvalho é esse? Qual é a interpretação deste texto, deste salmo? Conhecendo um pouco a geografia, né, você vai entender o que o salmista quis dizer. Depois nós temos aqui o último distanciamento, que é o distanciamento gramatical ou linguístico, né? Como já vimos, a Bíblia foi escrita nos idiomas da época de seus escritores, né? Hebraico e aramaico, o Antigo Testamento, a maior parte em hebraico, alguns trechos em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, e esses idiomas, eles são inacessíveis para a maioria de nós hoje. São inacessíveis. Ainda que você estude hebraico e grego hoje, certamente alguma dificuldade ainda restará a nós. Esses idiomas originais, eles possuíam, né, as suas próprias características gramaticais em sua forma de utilizar seus substantivos, pronomes, os seus verbos, e assim vai. São coisas, distância
temporal, distância cultural, distância geográfica, distância gramatical ou linguística, são fatores que dificultam para nós a compreensão dos textos, da interpretação dos textos bíblicos hoje, né? Então, diante disso, nós precisamos saber que nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito usando esses homens de Deus que escreveram a palavra de Deus, né? Precisamos então usar métodos sadios que nos auxiliem na interpretação das Escrituras, amém? E para finalizar esta primeira parte do nosso vídeo, eu quero falar ainda da natureza das Escrituras, o que reforça a ideia de que nós precisamos de fato buscar compreensão do texto bíblico, né? Além do que já falamos, os textos bíblicos ainda estão distribuídos em variedades de gêneros literários, ou seja, suas formas peculiares de transmitir uma mensagem, né? O que é um gênero literário? É uma característica linguística, né? Uma forma específica de comunicação. Podemos citar aqui alguns exemplos de gêneros literários na Bíblia, dessa variedade de gêneros que a Bíblia possui, como, por exemplo, a Bíblia contém narrativas, né? Tem textos que são históricos, são narrativos. Eles têm a intenção, seus autores tiveram a intenção de contar histórias, certo? Tem textos que são poéticos, poesias, né? Como, por exemplo, os livros de Eclesiastes, Cantares, Salmos, Provérbios, são textos poéticos. Tem textos que são crônicas, tem textos que são profecias, né? Tem textos que são cartas. Então, percebe que há uma variedade de gêneros literários utilizados pelos escritores bíblicos ao escreverem a Bíblia Sagrada. Você não pode pegar um texto narrativo, por exemplo, e fazer uma interpretação alegórica em cima desse texto. Por exemplo, Atos capítulo 2, e aconteceu que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e foram vistas línguas repartidas entre eles como que de fogo. Ali, o escritor Lucas, ele está narrando algo que aconteceu, então interpreta-se ali literalmente, né? Uma narrativa. Por outro lado, você não pode pegar um texto poético e interpretar também o texto poético de forma literal. Senão você vai ter dificuldades, por exemplo, quando você lê nos livros poéticos, em Salmos, por exemplo, quando você lê o salmista dizendo que as árvores aplaudem ao Senhor, né? As pedras bailam, dançam diante do Senhor e coisas assim. Como é que você vai interpretar literalmente textos como esse? Então, textos poéticos têm a sua forma peculiar de serem interpretados, né? Cartas, profecias e por aí vai. Cada forma literária exige uma interpretação adequada, então. Não dá para interpretar, já falei, né? Uma poesia carregada de figuras de linguagens de forma literal, por exemplo. Por tudo isso, então, e muito mais, percebemos o quanto somos limitados na familiarização com os textos bíblicos, enxergando a necessidade de interpretar a Bíblia corretamente. Amém? Então, é necessário fazer a interpretação correta dos textos. Pressupostos doutrinários para ler a Bíblia Sagrada. Bom, vamos falar da autoridade da Bíblia. Nós, como cristãos que somos, devemos crer que a Bíblia, como palavra de Deus, possui inspiração verbal e plenária. Verbal, palavra por palavra, foram sopradas, foram selecionadas, foram organizadas sob a orientação do Espírito Santo de Deus. E plenária, toda a palavra de Deus, né, é inspirada por Deus, constituindo-se então esta palavra que é verbal, que é inspirada por Deus verbalmente e plenamente, tornando-se a nossa autoridade final em questões de fé e prática. Amém? Nada além da Bíblia. Esse foi um dos lemas da Reforma Protestante, né? O sola scripturae, sola escritura. Somente as Escrituras
é a nossa única regra de fé e prática. Assim, nós não teremos dificuldades de entender a Bíblia como inerrante, ou seja, isenta de erros, né? A Bíblia, ela não contém erros, e quando alguém achar que encontrou um erro na Bíblia, pode ter certeza que o erro está na compreensão daquele que diz ter encontrado o erro, tá? E a Bíblia também é infalível, ela é incapaz de falhar em seus propósitos. Tão incapaz que a Bíblia, ela foi capaz de transformar a minha vida. A palavra de Deus entrou no meu coração, me fez um novo homem, e aqui estou eu hoje gravando esse vídeo para você, certo? A palavra de Deus é a verdade, e por isso acatamos as suas doutrinas, reconhecemos a realidade do sobrenatural, né? Nós não devemos, como cristãos, ter dificuldade de acatarmos as doutrinas bíblicas, né? Por mais que seja ela agradável ao seu paladar ou não, mas ela é a palavra de Deus, você precisa se submeter a ela, certo? Nós devemos também reconhecer a realidade do sobrenatural. Existe o mundo natural, mas existe o mundo sobrenatural. Anjos existem, existem demônios, acontecem milagres, livramentos. Devemos acreditar na literalidade dos milagres, ou seja, os milagres narrados nas Escrituras não são mitos, né? Não são mitos com intenção didáticas, né? Com a intenção de somente ensinar verdades para nós. Não. Os milagres narrados, por exemplo, nos Evangelhos e Atos, foram reais e verdadeiros, aconteceram. E também devemos acreditar na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Tudo isso faz parte de entender que a Bíblia possui autoridade sobre nós como a palavra de Deus, amém? Por isso que eu amo ser pentecostal, tá bom? Eu respeito se você não é um pentecostal, mas eu particularmente eu amo ser pentecostal porque nós afirmamos todas essas verdades reveladas na palavra de Deus, amém? Precisamos falar também da iluminação do Espírito Santo. O que é isso? O fato de a Bíblia possuir origem divina, ou seja, ela foi inspirada diretamente por Deus, e assim nós podemos afirmar categoricamente que Deus é o seu autor. Isso deve nos chamar a atenção para o fato de que precisamos da atuação do Espírito Santo em nós para discernirmos a palavra de Deus, né? Isso se chama iluminação, né? Você receber o auxílio do Espírito de Deus para compreender a revelação de Deus através da sua palavra, tá? Isso é iluminação. Por mais inteligente que a pessoa seja, por mais que ela seja um gênio, por mais que tenha vários diplomas teológicos na parede, ela depende da atuação do Espírito Santo, da iluminação do Espírito Santo na sua vida para compreender os textos bíblicos, tá? Então a iluminação divina no estudo da palavra é necessária, uma vez que somente o estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação escrita de Deus, tá? Só estudar teologia não resolve o nosso problema. Precisamos orar, precisamos ler a Bíblia com reverência, né? Com temor e com submissão ao nosso Deus, tá? A iluminação, como muitos pensam, aí tem um contrabalanço aqui, a iluminação ela não deve substituir o estudo, o exame minucioso das Escrituras Sagradas, tá? Alguém pensa assim, então, já que a Bíblia tem origem divina, então é só orar que Deus dá a revelação do significado. Não, porque a Bíblia também possui origem humana, já vimos isso, já falamos dos distanciamentos, dos bloqueios aqui, que dificultam o nosso entendimento das Escrituras Sagradas hoje. Então, você precisa da iluminação sem abrir mão da dedicação em ler, em estudar a palavra de Deus, pois à medida que nós estudamos as Escrituras, o Espírito Santo nos concede a compreensão dela. Tem que ser
um elemento, vamos dizer assim, equilibrado. Você estuda ao mesmo tempo que você ora, dependendo do Espírito Santo. Então, receber a iluminação de Deus, irmãos, só para terminar, no estudo das Escrituras, não é sinônimo de receber uma revelação quentinha do céu, né? Quantas vezes você já não viu pregadores falando isso? Recebi uma revelação quentinha do céu agora, sobre um determinado texto. Não, isso não substitui a nossa responsabilidade em nos dedicar ao estudo da palavra de Deus. Uma coisa deve andar junto com a outra, tá bom? E por fim, precisamos também falar do valor da experiência. Existe uma questão na igreja que envolve ortodoxia com ortopraxia. O que é ortodoxia? A palavra ortodoxia, de maneira geral, significa a doutrina correta. E ortopraxia significa a prática correta. Eu diria, se alguém perguntar o que é mais importante, ortodoxia ou ortopraxia, eu diria que as duas coisas são importantes por sua ordem. Primeiro, vem a ortodoxia, a doutrina correta, para que depois venha a ortopraxia, a prática correta. Sem você entender ou conhecer a doutrina correta, como é que você vai praticar corretamente as Escrituras Sagradas? Mas também, sem a prática correta, também não adianta só conhecer a doutrina correta. Então as duas coisas têm que andar, têm que caminhar juntas, né? As experiências, elas não devem ser... Por que eu disse isso sobre ortodoxia versus ortopraxia? Porque as experiências, elas não devem ser rechaçadas na igreja com a premissa de defender a exclusividade da palavra de Deus como regra de fé e prática para nós, né? Existem alguns cristãos que caem nesse erro, né, de deixar de lado o valor da prática correta, da ortopraxia, em nome da ortodoxia. A pessoa... vamos dizer assim, teólogo de gabinete, né? Aquele teólogo de gabinete, aquele que estuda, mas não se interessa nem um pouco em viver, em praticar a palavra de Deus. Ele sabe que a Bíblia manda evangelizar, ele sabe que a Bíblia manda ser santo, ele sabe que a Bíblia... mas ele não pratica, né? Ele não vive nada disso que ele sabe. Então, a ortodoxia sem a ortopraxia também não tem valor. As duas coisas têm que andar juntas. Só que a ortodoxia vem primeiro, porque sem você conhecer a doutrina correta, você corre um grande risco de praticar erroneamente aquilo que você entende como vontade de Deus, né? Bom, basta entender que a doutrina correta deve culminar numa prática correta. A Bíblia deve ser vivida no nosso dia a dia. A Bíblia é para ser vivida, irmãos, né? Para ser praticada. Tá? Assim, precisamos crer que o livro de Atos, por exemplo, como divinamente inspirado, não descreve apenas a experiência da igreja primitiva, mas também a nossa experiência, a experiência para os nossos dias. Tem até um livro, né, lançado pela CPAD, essa história é a nossa história, acho que foi quem escreveu, acho que foi Robert Menzies, se não me falha a memória, e é um livro muito bom de se ler, né? Atos dos Apóstolos traz premissas para a nossa vivência prática hoje. Mas é preciso deixar claro aqui que toda e qualquer experiência precisa ser submetida à avaliação da palavra de Deus. Amém? E para terminar, vamos falar sobre as regras básicas de interpretação de texto, a famosa hermenêutica. Primeiramente, vamos falar aqui da Escritura como a sua própria intérprete. Essa é a regra de ouro da interpretação ou da hermenêutica bíblica, né? Mas antes eu quero explicar aqui que hermenêutica é entendida como a ciência e a arte da interpretação. Trata-se de um conjunto de regras e técnicas para a compreensão de textos bíblicos, tá? É uma das disciplinas estudadas nos cursos teológicos, hermenêutica, muito importante, e ali você vai aprender regras e técnicas de interpretação de textos, tá? Para compreender melhor as Escrituras Sagradas. Dentro desse conjunto de regras de hermenêutica,
nós destacamos aquilo que chamamos de a regra áurea, a regra de ouro, a regra fundamental da hermenêutica, que é: a Bíblia é a sua própria intérprete, ou a Bíblia interpreta a si mesma. E por que essa regra é fundamental e importante? Porque a Bíblia ela não se contradiz, né? Uma vez que ela foi inspirada pelo um único autor. Aquele mesmo que inspirou Moisés a escrever Gênesis foi o mesmo que inspirou João a escrever Apocalipse. Então ele não entra em contradição, o autor é um só. Essa regra, historicamente, ela surgiu... essa premissa ela surgiu quando Lutero ele foi acusado pela Igreja Católica Romana de interpretar a Escritura, lá no século XVI, pelo seu próprio espírito, em oposição à tradição da interpretação da Igreja Católica. A Igreja Católica sempre valorizou a questão da tradição da Igreja, e na época se dizia que toda a interpretação correta das Escrituras tem que passar pelo crivo da tradição da igreja. Ou seja, somente os clérigos da época, né, aqueles de alta patente na igreja, é quem tinham autorização para ler e interpretar as Escrituras sagradas, certo? E Lutero, ele se defendeu dessa acusação dizendo assim: olha, eu não quero ser elogiado por ser mais culto que todos, mas por ter somente a Escritura por regra. Também não quero que ela seja interpretada pelo meu próprio espírito ou por qualquer espírito humano, mas entendida por si própria e por seu próprio espírito. Ou seja, Lutero está falando, a Bíblia interpreta a si mesma, ela não depende da igreja para dizer o que ela quis dizer. A Bíblia interpreta a si mesmo. Por isso que Martinho Lutero se firmou naquele texto: o justo viverá pela fé. É pela fé na palavra de Deus, né? Pela fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo, pela fé no único e verdadeiro Deus, amém? Dito isso, nós vamos falar agora de princípios, alguns outros princípios de interpretação bíblica. Aqui nessa parte eu quero fazer menção de algumas regras de interpretação de texto que vão ajudar você na compreensão das Escrituras quando você ler estes textos. Olha só, são 5 regras que eu vou trazer aqui, regras básicas da hermenêutica, da interpretação de texto, e tome nota aí, olha só. Primeira regra: sempre que possível, você deve tomar as palavras em seu sentido usual e comum. Não tente achar pelo em ovo ou chifre na cabeça de cavalo. Nossa, o que o autor, o que Paulo quis dizer com cálice? O que Paulo quis dizer com ceia? Nós precisamos, sempre que possível for, tomar as palavras no sentido usual e comum. Mais um exemplo, o que Paulo quis dizer com capa? Capa é capa. O que Paulo quis dizer com livro? Livro é livro. São palavras que são usadas no seu sentido usual e comum, certo? Segunda regra: é de todo necessário, sempre é necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Essa regra também é super importante. Porque, olha só, vou dar um exemplo para você. João escreve o seu evangelho, aliás, ele escreve a sua epístola, as suas epístolas, e numa delas ele escreve assim: o mundo jaz no maligno. Anote a palavra mundo. Mas esse mesmo escritor, João, escreve o seu evangelho dizendo assim: Deus amou o mundo de tal maneira. Peraí, o mundo jaz no maligno. Mas agora o mundo, Deus amou este mundo que jaz no maligno? Aí você precisa entender qual é o significado de mundo em ambas as frases. Será que mundo na carta de João é a mesma coisa, tem o mesmo significado que mundo no Evangelho, dentro dessas frases? Aí você vai entender que não, né? Compreendendo a frase dentro do conjunto da frase, você vai entender que não é possível você dizer que o mundo da epístola é o mesmo mundo que Deus amou. Cada palavra ali tem que ser entendida dentro da sua frase, do seu conjunto da frase, tá bom?
Terceira regra, é necessário tomar as palavras no sentido indicado no contexto, a saber, os versículos que antecedem e precedem o texto. Às vezes o contexto precisa ser vários capítulos ou versículos anteriores ou predecessores, né? Ou às vezes o contexto, para entender o contexto de uma passagem bíblica, você precisa ler todo o livro. É necessário sempre tomar as palavras no sentido indicado no contexto. Um exemplo clássico é Eclesiastes, né? Como eu vejo muita gente causando confusão com interpretação de textos em Eclesiastes, criando até heresias. Uma vez que Eclesiastes, uma das palavras-chave ali no livro de Eclesiastes é debaixo do sol, né? Então o autor, o escritor, ele está querendo se referir a coisas nesta terra, coisas terrenas, né? Ele não está falando de coisas sobrenaturais, coisas pós-vida, né? Ou pós-morte, aliás. Não, ele está falando de coisas que acontecem no ambiente terreno, no tempo terreno. É necessária, essa regra é muito importante, tá? Bom, até porque existe uma frase que é verdadeira que diz que texto fora do contexto é pretexto para se criar, né, erros, heresias, tá? Quarta regra diz que é preciso tomar em consideração o objetivo ou desígnio do livro ou passagem que ocorre as palavras ou expressões obscuras, tá? Se você não entendeu uma parte do texto, volta, lê de novo, começa de novo a leitura, né, do livro ou do capítulo ou dos capítulos anteriores para entender, tá? E a quinta regra, consultar sempre os paralelismos, sejam eles de palavras, sejam eles de ideias ou de ensinos, né? Por exemplo, tem uma palavra aqui, eu citei a palavra mundo, né? O que quer dizer com mundo na Bíblia Sagrada? Mundo na Bíblia, o que quer dizer isso? Tem paralelismo de ideias, né? Tem paralelismo de ensinamentos ou doutrinas. Então, atentar sempre que possível também para as possíveis figuras de linguagem. Gente, a Bíblia é recheada de figura de linguagens, né? Por exemplo, nós temos parábolas, nós temos tipologias, nós temos até algumas alegorias sendo utilizadas nos textos bíblicos, nós temos linguagens simbólicas, né? São figuras de linguagens. Hebraísmo, o que é hebraísmo? Eu vou usar uma expressão meio chula aqui, mas hebraísmo seria, por exemplo, a gíria da linguagem hebraica, do povo hebreu da época. 70 vezes 7, por exemplo, é um hebraísmo. É preciso atentar para essas regras para que você tenha uma compreensão melhor dos textos bíblicos. E para terminar, nós vamos falar aqui do perigo da hermenêutica pós-moderna. Isso hoje está muito em voga. Não se pode criar outro cânon dentro do cânon bíblico. Tá? Não existe cânon dentro do cânon. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Não podemos ficar selecionando textos que favorecem as nossas ideologias, aquilo que nós gostamos ou desgostamos, defendemos ou não defendemos. Não! A Bíblia é a palavra de Deus e ela precisa ser tomada por completa, tá? Então, nós não podemos relativizar textos bíblicos ou até mesmo fragmentá-los. Olha só, ainda essa semana, ontem, eu recebi um vídeo num grupo que nós participamos, aonde um dos nossos amigos lá mandou um vídeo do TikTok de um rapaz falando que no texto grego, o servo do centurião que Jesus curou, né, que foi pedido para Jesus curar, era um servo sexual, ou seja, ele era, vamos dizer assim, um namorado do centurião. Gente do céu, pelo amor de Deus, isso é mentira do diabo. E isso por quê? Porque aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre o cidadão, ele é militante de um partido de esquerda, de um partido, podemos até dizer, de um partido socialista ou comunista, e defende essa bandeira ideológica, e é pastor. Gente, é pastor. Então devemos tomar muito cuidado com a hermenêutica pós-moderna, que visa relativizar textos bíblicos para defender as suas bandeiras político-partidárias e ideológicas, tá? Quando alguma interpretação estiver em confronto com as verdades bíblicas, devemos ficar sempre com a palavra, amém?
E para terminar, entendemos que as técnicas da hermenêutica não são infalíveis, tá? Por isso, mais uma vez, eu ressalto a ideia aqui de que precisamos da iluminação do Espírito Santo. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no canal e compartilhe aí com alguém, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.